Fala meu amigo, fala minha amiga, vamos lá para mais uma aulinha teórica do nosso curso AF em Casa. Como você já sabe, no novo formato, agora no estúdio. Vou trazer para você hoje um ponto super importante, muito cobrado em provas de concurso. E os alunos estão pedindo demais para que a gente fale de forma muito pontual. Lei de responsabilidade fiscal. Essa lei é muito importante na prova de concurso público e ela é muito importante também você conhecer o teor da lei. Lógico, nós não vamos ver toda a lei de responsabilidade fiscal, nem é necessário. A maioria dos concursos públicos cobram pontos específicos da lei de responsabilidade fiscal e neles nós iremos focar, porque são os pontos mais importantes e são os pontos mais interessantes para você trabalhar dentro da informação que você precisa, que é a lei de responsabilidade fiscal, beleza? Vem comigo na tela então, olha só. Beleza, tá na tela para você aí então, lei de responsabilidade fiscal. Bom, a lei de responsabilidade fiscal, como a gente já conhece por LRF, nós iremos trabalhar bonitinho aqui. Vamos começar pelos famosos princípios da lei de responsabilidade fiscal. Quando a gente fala da lei de responsabilidade fiscal, ela é conhecida como a Lei Complementar 101 de 2000. Essa lei complementar, veja só, vou colocar aqui, ó, Lei Complementar 101 de 2000, ela é uma lei que ela foi criada no intuito da ideia da criação do modelo gerencial. Lembra que o modelo gerencial é um modelo que busca atender a necessidade do ser humano. Só que ele é feito em 3 fases. A última fase, que é exatamente a fase que nós buscamos ali, o Public Service Orientation, né? Aquela situação de orientação para atendimento do público, nós buscamos uma transparência, buscamos uma accountability, uma prestação de contas, buscamos uma situação específica na administração pública que é transparecer, é ter controle das contas. E a lei de responsabilidade fiscal, aqui no Brasil, né, historicamente na década de 90 a gente teve aí o modelo gerencial implantado e em 2000 nós criamos a lei de responsabilidade fiscal exatamente trazendo essa ideia de transparência, de controle, de responsabilização do uso dos recursos públicos. Por isso nós vamos começar observando exatamente os princípios básicos. E são 4, olha só. Primeiro, a gente tem que se pautar no planejamento. Já que eu estou falando de orçamento-programa, já que eu estou falando de uma situação que envolve a ideia do modelo gerencial, eu tenho que me planejar, eu tenho que ter objetivo, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Esse é o ponto principal. Segundo, é a ideia da transparência. A partir lá do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos começar a falar sobre transparência das contas públicas, ou seja, deixar aberto para que a população tenha acesso, disponibilidade de acesso à informação. Controle, é muito importante o controle das contas públicas. Sabemos que dentro do ciclo orçamentário, o controle é o último estágio, é o último momento do ciclo orçamentário. Esse controle, por sua vez, ele nada mais é do que um controle a posteriori, mas também temos controle desde o início, temos controle concomitante e temos esse controle a posteriori. E responsabilização, eu preciso responsabilizar aqueles que usam recurso público. Isso é muito importante, não pode ficar de fora da lei de responsabilidade fiscal. Então, planejamento, transparência, controle e responsabilização são os principais princípios da lei de responsabilidade fiscal. Mas, professor, onde é que eu encontro isso? Vamos lá. No artigo 1º, ele diz assim, ó, esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal com amparo do capítulo 2 do título 6 da Constituição. O parágrafo 1 diz: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada, ó, planejamento, olha só, e transparente, olha a transparência aí, ó, em que se previnam riscos e corrigem desvios capazes de evitar afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receita e despesa, obediente de limites, condições que tangem a renúncia de receitas, enfim, outras situações que tragam aí a ideia de atingimento da meta fiscal. Beleza, professor, tranquilo. Mas vamos lá. Qual é a abrangência da lei de responsabilidade fiscal? Bom, quando a gente fala de abrangência, nós falamos como essa lei de responsabilidade fiscal, ou onde essa lei de responsabilidade fiscal ela pode afetar. Ela afeta não só a União, já que é uma lei complementar federal, mas ele não afeta só a União. Ele afeta também estados, DF e municípios, tá? Então está todo mundo aqui sendo afetado pela lei de responsabilidade fiscal. É importante ressaltar que nos anos de 2020 e 2021 nós tivemos mudanças que afetaram a lei de responsabilidade fiscal. Então, em momento específico, tem leis complementares que fizeram pequenas alterações na lei de responsabilidade, mas não foram grandes alterações. Tudo que nós vamos ver aqui já estão, por sua vez, com as devidas alterações que você precisa, tá bom?
Olha só, o que a gente precisa estudar na lei de responsabilidade fiscal? Basicamente os instrumentos, né? Precisamos entender que existem 3 instrumentos básicos na lei de responsabilidade fiscal. E eu vou pedir aqui o pessoal para me ajudar a trazer aquela velha água, aquela aguinha lá para mim, ó, por favor, tá? Então, olha só, inicialmente nós deveríamos falar de quem? Deveríamos falar de PPA, para falar de LDO, para falar de LOA. O fato é que, assim, PPA estava no artigo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal e PPA foi retirado. Por quê? Porque sabe-se que é só uma visão estratégica. Por ser uma visão estratégica, o que interfere na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que vai trazer responsabilização, transparência, planejamento, é o que acontece todo ano, ou seja, LDO e LOA. Por isso, nós só vamos ter aqui informações relativas à LDO, informações relativas à LOA. Então, nós vamos começar pela LDO, que está no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá ele diz que a LDO ele tem a competência de trazer o equilíbrio entre receitas e despesas. A primeira coisa que gera dúvida na cabeça do aluno. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, o que acontece aqui quando a gente fala de equilíbrio entre receita e despesa? Nós observamos que a receita e a despesa elas estão constando dentro da lei orçamentária anual. Mas, professor, e já traz na LDO? Sim, a LDO traz equilíbrio entre receita e despesa porque na LDO tem um anexo chamado anexo de meta fiscal. E nele nós vamos trazer o equilíbrio entre receitas e despesas. Cuidado, porque você tem que lembrar nesse momento o que é que acontece na Constituição. Na Constituição, no artigo 65, parágrafo 2º, diz que a LDO ela compreende metas e prioridades da administração pública federal para as despesas de capital para o exercício subsequente. Ela orienta a LOA, ela dispõe sobre alteração na legislação tributária e ela estabelece política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, as AFOFONs. Só que aqui, quando falamos da LDO na Lei de Responsabilidade Fiscal, existem outras atribuições para a LDO, entre elas o equilíbrio entre receita e despesa, que traz um princípio chamado princípio do equilíbrio. Nesse momento estamos falando do princípio do equilíbrio. Ah, professor, beleza. Então se a pergunta vier na prova dizendo a LDO segundo a LRF, você vai esquecer o conceito da Constituição, vai olhar só para o que eu estou trazendo a você. A LDO segundo a Constituição, você esquece isso aqui e vai olhar só a Constituição. Cuidado com essa pegadinha da banca, tá? Bom, segundo ponto da LDO é o seguinte, olha só. Critérios e forma de limitação de empenho. Então, critérios e forma de limitação de empenho são importantes aqui na LDO, tá? Ou seja, limitação de empenho é você limitar o governo a reconhecer despesa. Mas essa limitação de empenho ela ocorre na LOA. Agora, o critério para que isso ocorra, a situação de como isso vai ocorrer, vem na LDO. Porque a LDO ela gerencia a LOA. Ah, professor, estou entendendo a informação. Vamos para frente. Normas relativas ao controle de custo. Ó. Normas que envolvem controle de custo. Veja, o controle de custo é feito na LOA, mas a norma que traz o controle de custo é pela LDO. Ah, professor, beleza. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Então, as condições para as transferências são trazidas pela LDO. Por quê, professor? Porque a LOA ela faz a transferência, mas as condições são trazidas por quem gerencia. E quem gerencia é a LDO. Beleza, professor, joia, tranquilo. 4 informações você tem que guardar com muito carinho, tá? Equilíbrio entre receita e despesas, normas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e condições para transferências. Beleza, vamos para frente. Quais são os anexos da LDO? Nós temos o anexo de meta fiscal, temos o anexo de risco fiscal e temos o anexo de política monetária, creditícia e cambial. Vamos começar olhando o anexo de meta fiscal, né? O anexo de meta fiscal, eu já vou trazendo ali a LOA, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer informações como, por exemplo, uma situação de tentar estabilizar, deixa eu pegar aqui a borrachinha, ó, ele vai tentar estabilizar ou trazer o equilíbrio através do que nós chamamos de patrimônio líquido. Então, quando ele falar em patrimônio líquido, ele está falando da meta fiscal. Quando ele falar em meta, ele está falando da meta fiscal. Quando ele falar, por exemplo, da ideia do cálculo atuarial relativo a RGPS, que é o regime geral da Previdência Social, ó, RGPS, o regime próprio dos servidores, o RPPS, e o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, tudo isso aqui está dentro da meta fiscal. Quando ele fala, por exemplo, aqui na ideia do risco fiscal, ele traz os chamados passivos contingentes, olha só, e outros riscos fiscais.
e outros riscos. Então isso aqui está dentro do anexo de risco. Quando ele fala do anexo de política monetária, creditícia e cambial, ele traz exatamente o que a gente chama de meta de inflação. Ah, professor, beleza. Tá, a meta de inflação está aqui na política monetária, creditícia e cambial. Exatamente, perfeito. Bom, agora vamos falar da LOA na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orçamentária Anual, ela deve ter seu projeto elaborado de forma compatível com o PPA e com a LDO. Olha, isso não vem na LRF, ela já vem na Constituição Federal. A própria Constituição determina que a Lei Orçamentária Anual ela tem que ter compatibilidade com o PPA e LDO. Não adianta, o PPA é o pensamento de médio prazo. A LDO prioriza informações do PPA. E a LOA ela tem que ter informações compatíveis com a LDO e PPA, porque é uma coisa levando a outra. Cuidado, tá? Não posso fazer uma LOA destoante do PPA, destoante da LDO. Constarão todas as despesas relativas à dívida pública. Ó. Todas as despesas relativas à dívida do governo estão aí. A dívida mobiliária, o contratual e as receitas que as atenderão. Todas, princípio da universalidade. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na LOA e nas de crédito adicional. A Lei Orçamentária Anual não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no PPA ou em lei que autorize sua inclusão, conforme o artigo 67, aqui, parágrafo 1º, principalmente o que diz respeito a investimento, né? Tá aqui a palavrinha investimento, ó. Beleza. Muito bem. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na LOA as do Banco Central, relativas a pessoal e encargos sociais, isso será integrado, custeio administrativo, inclusive os destinos e benefícios à assistência de servidores e a investimentos. Então, tudo aquilo que é relativo à manutenção do Banco Central também consta na LOA, tá? Beleza, professor, joia? Empresa estatal dependente, veja só. No conceito da LOA, a gente sabe que a LOA é formada por 3 orçamentos, né? A LOA é formada por 3 orçamentos. O fiscal, da Seguridade Social, e o de investimentos. Bom, só que quando a gente fala de investimentos, a gente está falando de empresa estatal independente, aquela que não depende 100% dos recursos públicos. O que é a empresa estatal independente? É aquela que o governo precisa saber onde ela vai investir, mas o governo não banca o custeio daquela empresa. O custeio daquela empresa é feita pela própria empresa. Através de quê? Do lucro da própria empresa. Professor, me dê exemplo. Sociedade de Economia Mista, empresa pública. Então, nós temos como exemplo aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, né? O Banco do Nordeste. Então, eles não integram a ideia de empresa estatal dependente. Ó. Empresa estatal dependente é formada apenas por orçamento fiscal e orçamento da Seguridade Social. Por quê? Porque dependem 100% dos recursos públicos. Aqui, para manutenção, para poder investir tudo nessa empresa, vai depender de recurso público. Então, é uma empresa estatal dependente, tá? Beleza. Lembrando que empresa estatal, né, é a mesma coisa de chamar empresa controlada. Olha só, empresa estatal é uma empresa controlada. Controlada por quem? Pelo Estado, daí o nome estatal, beleza? Ela pode ser dependente ou independente, tá? Cuidado com isso. Vamos para frente, vamos lá. Receita corrente líquida. Olha, a receita corrente líquida, ela é um conceito que é bem interessante, porque a receita corrente líquida é isso aqui, ó. Receita corrente líquida, ela é a receita corrente. O que é a receita corrente, Fábio? É o somatório da receita tributária, receita de contribuições, a patrimonial, a industrial, a agropecuária, a de serviço, a transferência corrente e a de outras receitas correntes. Ou seja, aqui é o somatório de toda a classificação da receita corrente que nós já estudamos e já vimos que está lá no artigo 11 da Lei 4.320, né? Só que aqui nós vamos deduzir alguns valores dependendo do ente, tais como, ó, valores de transferências e contribuições dos servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência social, e também as transferências. Então, desse valor nós vamos deduzir o quê? Depende se eu estou falando da União, se eu estou falando de Estado ou se eu estou falando de município. Se ele estiver falando da União, o que vai deduzir dele aqui, ó, são as transferências que são feitas para estados e municípios, e é deduzido também a ideia da contribuição para a previdência dos servidores da União. No Estado,
deduz-se a transferência que o Estado faz para os municípios e também a contribuição para a previdência dos servidores. E no município, apenas a contribuição para a previdência dos servidores. Então é isso aí que é deduzido em cada ente, tá? Para você entender o que é receita corrente líquida. Essa informação de receita corrente líquida ela é muito importante, né? Por quê, professor? Porque a receita corrente líquida ela vai servir como parâmetro de cálculo para muitas coisas que nós vamos ver aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos para frente, né? Receitas. Quando a gente entra na LOA, a gente precisa aprofundar no conceito de receita e de despesa. E quando a gente fala de receita, a primeira coisa que nós vamos tratar é da chamada reestimativa. Veja só, quando falamos da lógica lá do ciclo orçamentário, eu falei que na hora da discussão não se mexe na receita. A receita é sagrada, porque receita vai servir como entrada de recursos para Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Como ninguém mexe, nem o Legislativo mexe, quando é que ele mexe? Ele só mexe se houver erro técnico ou legal. Ou seja, houve um erro de informação de onde vem aquela receita, houve um erro para demonstrar, por exemplo, alguma informação relativa àquela receita que está ali fora da origem original daquela receita, da origem padrão daquela receita. Então, posso reestimar. O parágrafo 1º do artigo 12 diz: reestimativa de receita, olha só, por parte do Poder Legislativo, na hora da discussão, só será admitida se comprovado o erro ou omissão de ordem técnica ou de ordem legal. Então, reestimativa só com erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Bom, vamos falar de renúncia de receitas. Quando eu falo da LOA, eu também posso renunciar a receita. Professor, mas o que é renunciar a receita? É dizer, olha, eu não quero receber essa receita. Eu não preciso dessa receita. Na verdade, você até precisa, mas você deixa muitas vezes de receber aquela receita para haver uma contrapartida. Aqui é uma regra geral, tá? Toda vida que houver uma redução de receita ou quiser ter um aumento de despesa dentro da LOA, ele vai ter que ser acompanha um relatório. Que relatório é esse, professor? Um relatório chamado relatório de impacto orçamentário e financeiro. É um relatório que vai mostrar o impacto do porquê que você está deixando de arrecadar ou porquê que você quer gastar mais. E a renúncia de receita é exatamente uma situação de redução de receita. Então, reduziu receita, renunciou receita, eu preciso apresentar um impacto orçamentário e financeiro, um relatório, tá? E aí existem alguns tipos de renúncia de receitas aqui, ó. A anistia, que é o perdão da multa, a remissão, que é o perdão da dívida, o subsídio, que é o incentivo dado pelo Estado, o crédito presumido, que na verdade é um efeito de recuperação de imposto, a isenção, que na verdade não é uma isenção de caráter geral, né? É uma isenção de alguns setores específicos, e redução da base de cálculo, que aí na verdade é o que a gente chama de incentivo fiscal, beleza? Bom, geração de despesa. Toda vida que a gente vai gerar uma despesa, ele vai dizer, ó, a criação, olha só, a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, que vai gerar também aumento de despesa, que gera aumento de despesa, será acompanhado por estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício, exatamente o que a gente acabou de falar. Só que aqui ele diz, ó, em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Professor, por que ele faz do exercício e faz para 2 subsequentes? Porque já nós vamos entender um conceito chamado despesa obrigatória de caráter continuado. São despesas correntes que passam de 2 exercícios. Eu preciso saber, por exemplo, se eu tenho dinheiro para manter os servidores públicos. Então, se eu tenho dinheiro suficiente, eu só vou fazer se eu tiver esse relatório me mostrando se eu vou ter dinheiro suficiente daqui a 2 exercícios financeiros. Então, ele diz, ó, declaração do ordenador de despesa também, né, de que o aumento em adequação é compatibilidade com o PPA e compatibilidade com o LDO. Ou seja, está em compatibilidade? Tá, então beleza, pode fazer, tá? Despesa obrigatória de caráter continuado, ó. Como eu acabei de falar, é uma despesa corrente, ok? Que ela tem um período superior a 2 exercícios financeiros. Isso aí você tem que guardar com muito carinho, que é uma despesa obrigatória de caráter continuado, tá? Vamos para frente. Limite de empenho. Quando a gente fala de limite de empenho, a gente fala, por exemplo, da ideia de você limitar o empenho, de você deixar de reconhecer o empenho. Dentro do exercício, quando nós estamos aqui falando da execução do orçamento, bimestralmente, nós temos a chamada REREL. Então, vamos falar posteriormente, tá? Relatório resumido de execução orçamentária. Se nele nós observarmos que a despesa está maior do que a receita,
Nos próximos 30 dias, o que a gente faz? A gente faz a chamada limitação de empenho. Agora, quem diz como vai ser feita a limitação de empenho é a LDO. E a limitação é feita pela LOA. Então, ó, se verificado ao final de um bimestre, ó, tá vendo? Ó, bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecido no anexo, os poderes do Ministério Público promoverão por ato próprio nos montantes, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira. Tá? Na ocorrência de calamidade pública, reconhecida pelo Congresso, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho. Isso aqui para poder descumprir a meta fiscal no caso de calamidade pública, estamos passando por uma pandemia, por isso que algumas alterações na LRF foram necessárias, tá bom? Bom, despesa com pessoal. Quando a gente fala de despesa com pessoal, dentro da lei de responsabilidade fiscal, existem limites para gerar despesa com pessoal. Então, para os fins, no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa com pessoal, ela não pode exceder os percentuais de quem? Da receita corrente líquida que está aqui, ó. Então, veja, da receita corrente líquida, daquele valor que a gente aprendeu, que é o cálculo da receita corrente líquida, dele nós vamos chegar no máximo a 50% no caso da União, para poder gerar despesa com pessoal. Da receita corrente líquida eu posso no máximo usar 50%. No estado 60% e no município 60%. Só que a lei de responsabilidade, ela não se ateve apenas à informação dos entes, ela também quis saber a ideia por poderes. E nós formamos aqui um quadradinho, uma tabelinha, né, um quadrinho aí, resumo das informações. Veja, o poder executivo da União, no caso aqui o somatório dá 50%, do Estado 60%, do município 60%. Então, o poder executivo da União é 40,9%, o poder legislativo é 2,5%, o judiciário é 6% e o Ministério Público que falta para completar os 50,06%. No caso dos estados, a gente tem 49%, do legislativo 3%, do poder judiciário 6% e o Ministério Público 2%, tá? No caso do município 54% e 6% respectivamente. Uma coisa que chama a atenção é o seguinte, os valores na União são quebrados, né, para você tentar memorizar. E os valores no estado, eles são os valores inteiros parecidos com o que estão lá, ó. Veja, 40,9, 49. Aqui 2,5 é só arredondar para mais, ó, 3. 6 e 6 aqui é igual, beleza? E aqui é só você ver o que falta. O que é que está faltando aqui? O que está faltando para completar? E você completa aqui 0,6 e 2%, tá? Uma forma de memorização, né? 54 e 6%. O mais fácil realmente é município. Não existe poder judiciário nem Ministério Público município. Então, significa dizer que a informação é essa que está colocada para você, tá bom? Bom, Seguridade Social. Ainda no artigo 24 diz, ó, nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total. Eu tenho que saber de onde eu vou tirar esse dinheiro, né? É dispensado da compensação o aumento da despesa corrente de concessão de benefício, de expansão quantitativa, de reajustamento de valor do benefício ou serviço, porque ele tem a caracterização de ser universal. Então, nesse caso, eu preciso aí deixar com que ele tenha essa flexibilidade para o atendimento àqueles que necessitam da Seguridade Social, beleza? Bom, é isso aí. Deixa eu voltar aqui na telinha. Joia, pessoal, ó, tô voltando aqui com vocês. Beleza, muito bem. Ficamos então por aqui. Nós vamos continuar num outro bloco falando um pouco mais sobre lei de responsabilidade fiscal. Forte abraço e até lá!